Olá, muito bem-vindo a esse quadro. Todo domingo às 8 horas da noite eu respondo as perguntas dos inscritos e você que deve estar assistindo já deve ter feito uma pergunta e eu já devo ter respondido. Mas que bom que você veio. Inclusive, vou contar para vocês, tenho duas novidades hoje, tá? Uma não é muito novidade porque já no vídeo de quinta-feira passada você já ficou sabendo que nós vamos dar um presente para 3 inscritos no Dia dos Namorados do Brasil, que aqui nos Estados Unidos é mais Dia dos Amantes, né? Seria dos amantes, seria casado, namorado, noivo, que mora junto, é mais abrangente, não é só namorado. E a outra novidade eu só vou contar no final. Então, se você assistir esse quadro até o final e der um like, você vai ficar sabendo da novidade. Se você não der o like, vai ficar mudo assim. Essa novidade, ela só sai quando você dá o like ali no botãozinho ali. Tá bom? Depois da vinheta a gente se vê. Então, nós ainda continuamos aqui com essa onda de frio em Orlando, na Flórida. Nevou no norte da Flórida e aquele vértice de frio que veio do Ártico chegou até aqui. Então, as plantas estão todas queimadas. Quase todos os jardins têm um monte de plantas queimadas e assim, eu fiquei muito triste que as minhas ficaram. Se bem que da outra vez, uns 4 anos atrás, chegou a -1, nós cobrimos as plantas e elas queimaram do mesmo jeito. Não queimou tanto, mas queimou. Então eu falei para o Alex, vamos deixar a natureza seguir o seu curso, mesmo porque a figos que eu tenho lá tá gigantesca, altíssima, 3 metros de altura, não ia dar pra gente cobrir. E mesmo que cobre, ela fica gelada do mesmo jeito, então eu achei que ela ia queimar. Eu estou muito curioso para ver como que ela vai se recuperar na primavera. Se vai sair folhas novas de baixo, se vai sair folhas novas de cima. Da outra vez que ela queimou, eu podei como se diz, os galhos e aí ela começou do zero de novo. Mas o frio que fez aqui foi o recorde dos últimos 17 anos. Quando eu mudei para cá em 2009, no ano seguinte teve essa geada. E agora, 17 anos depois, é que nós chegamos a -4 graus negativos. Foi bem gelado, ficou bem gelado. Mas aqui nós temos aquecedores nas casas, né? Então, o aquecedor, ele tira um pouco da umidade do ar, não fica tudo molhado, tudo gelado. Fica um pouco gelado, essa mesa aqui tá super gelada. Mas graças a Deus a gente consegue ficar um pouco mais confortável, não precisa ficar com casaco dentro de casa, com luva, com gorro. E para tomar banho também fica quentinho. Tá bom? Então vamos lá responder a primeira pergunta da noite. Quem fez essa pergunta foi o Fábio Garcia. Muito obrigado, Fábio, por ter perguntado. Vamos lá. Renato, todas as pessoas que moram em Orlando dizem que ter um carro é essencial. Mas como fica a questão do estacionamento? É fácil achar vagas de carro pela cidade? Por exemplo, se eu quiser jantar em um Interpark, terei facilidade em estacionar nas ruas públicas? Sempre há vagas ou terei que procurar um estacionamento privado? Olha, muito boa sua pergunta, Fábio. Uma coisa que eu acho impressionante aqui na Flórida e aqui nos Estados Unidos é a quantidade de estacionamento que existe. A última vez que eu fui no Brasil, em 2020, eu fui levar o Alex no Shopping Paulista e nós pagamos R$90 de estacionamento. Ele ficou passado. Mas também é porque assim, nós não conseguimos achar vaga no estacionamento normal, daí eu fui no VIP, onde tem a pessoa que estaciona para você, aí foi 90, por 1h30. Nós fomos almoçar com a nossa amiga Daniela lá no shopping. Então aqui é diferente, aqui você acha vaga em qualquer lugar, nas ruas, nos malls,
tudo tem vaga. Para você ter uma ideia, eu devo ter feito umas 3 balizas em 17 anos, porque é tudo vaga de você, porque o americano não sabe fazer baliza, né? Então é tudo vaga para você entrar. Agora vamos lá. Se você for para um lugar que tem muita gente, que é muito turístico, por exemplo, você vai para o Winter Park jantar na sexta-noite, ou no sábado à noite, ou no domingo à noite. Aí as ruas provavelmente vão estar ocupadas, tá? Dá para estacionar. Você anda um pouquinho, sempre está saindo alguém, você para. E se você for para a quadra de trás, tem vaga, nas outras quadras tem vaga, mas mesmo em Winter Park, ali na avenida na rua onde tem os restaurantes, eles têm a prefeitura, e a prefeitura tem um monte de vagas, então tem vários estacionamentos ali que você pode parar o carro. É uma questão só de você se informar primeiro, chegar lá e fazer isso daí. Se você não achar vaga nesses 2 lugares, nas ruas ou nesses estacionamentos públicos, o que vai ser muito difícil, aí você pode ir nos prédios ali de trás que eles têm aqueles estacionamentos pagos. Eu nunca tive que usar um estacionamento pago em Winter Park. Sempre tem ou na rua ou nesses públicos. Durante a semana tem à vontade, no final de semana é um pouco menor. Agora, em downtown, toda vez que a gente vai para downtown, a gente tem que colocar o estacionamento pago, porque assim, quase não tem lugar na rua. Os que tem estão sempre ocupados. Por exemplo, você vai assistir um show no Dr. Phillips Performing Arts. Tem vários prédios ali com estacionamento. Você entra num deles, pega o ticket. Quando você chega, você vai lá na cabine primeiro, paga, entra no carro e sai. Então, em downtown você vai precisar. Por que as pessoas dizem que é essencial ter carro em Orlando? Porque Orlando não tem metrô, né? Porque se você cavar 1,5 metro aqui já tem água no solo. Então, por isso que também não tem estacionamento subterrâneo. Quando tem estacionamento subterrâneo, nos pouquíssimos prédios da década de 60, você vai poder perceber que as garagens têm vazamento de água e água no chão por tudo quanto é lado, porque a água faz uma pressão muito forte nas paredes das estruturas do estacionamento e com o passar dos anos e das décadas, aquela impermeabilização se vai e a água passa mesmo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então esse é uma verdade absoluta, isso não tem como fugir. Então, assim, existe todos esses estacionamentos que são acima, né? Que você pode parar. Em downtown, quase todas as vezes que nós fomos lá, quase não, todas as vezes, nós pagamos estacionamento. E por que precisa ter carro em Orlando? Olha lá, eu fugindo de novo. Porque o sistema de ônibus não tem metrô e o sistema de ônibus é praticamente inexistente. Por exemplo, você quer ir para Kissimmee, tem 3 ônibus durante o dia, que você pode ir lá no ponto esperar. E aí não tem um ônibus direto para Kissimmee, você tem que ir para um outro lugar, ficar mais 1 hora no ponto, depois então assim, são umas 3 horas para ir para Kissimmee, sendo que você pegar o carro aqui 30 minutos você está lá. E para voltar então, muito pior. Então, assim, quase não tem ônibus, tem lugares que não tem nem ponto de ônibus. Aqueles bairros de Windermere e tal, não tem ônibus, simplesmente não tem. Então você tem que ter um carro. Mas a vantagem é que aqui um carro é muito barato, né? O meu irmão acabou de comprar um carro para ele trabalha em obra, ele pagou 3 mil no carro. Tem carro até de $1.000. Então o difícil do carro é você pagar o seguro e não tem IPTU e as manutenções se ele for muito velho, né? A placa, seguro, etc e tal, mas mesmo as pessoas mais simples, elas têm carro. Todas as empregadas domésticas têm carro. Tá bom? Obrigado, Fábio, da sua pergunta. E vamos lá na pergunta número 2. Renato, nos Estados Unidos existe algum tipo de seguro para aluguéis que cubra a falta de pagamento do inquilino ou avarias, danos ao imóvel? Existe.
seguro, mas não desse sentido que você está falando. Não existe um seguro que cubra a falta do pagamento do inquilino, mesmo porque aqui na Flórida, se uma pessoa ela não paga o aluguel, em 60 dias ela está na rua, né? Às vezes muito menos, às vezes 30 dias. Se você for rápido, arrumar um advogado que seja rápido e ele der a entrada rápido e sair a ordem do juiz rápido, você liga pro xerife, fala, tem uma ordem de despejo, ele vai com você e arranca a pessoa de lá de dentro, joga tudo na calçada, que é uma coisa horrível que eu já vi só uma vez, graças a Deus. E o americano tem muito medo de ser despejado, porque esse despejo fica no histórico de crédito dele e nunca mais ele consegue alugar nada no nome dele. Ele consegue alugar no nome de outras pessoas. Mas para alugar no nome de outras pessoas, precisa colocar as pessoas que vão morar junto com ela no contrato. Ou tem que pedir autorização para o condomínio. E aí quando eles vão verificar se a pessoa tem um despejo, já dá problema também. Então, é difícil. Em 14 anos de corretagem, eu nunca tive um cliente que tem imóveis alugados que teve um inquilino que não pagou. Nunca tive. Então, assim, é mais difícil. Histórias de brasileiros que não pagaram tem mais. Por quê? Porque o brasileiro que aluga sem documentos, ele não tem consequência se ele não pagar. É lógico, ele tem que sair. Ele é despejado do mesmo jeito. Mas ele não fica com crédito sujo porque ele não tem documento. Então, existe uma maior inadimplência para as pessoas que não têm consequências. Agora, seguro. Quando você compra um apartamento, você faz um seguro do apartamento, certo? Se tiver avarias, alguma coisa assim, o seguro cobre muitas das coisas, deveria cobrir tudo, às vezes cobre tudo, às vezes não cobre nada, então assim, depende da seguradora, depende do que foi, depende de como foi, depende se foi negligência, depende se foi acidente, mas um inquilino também pode ter um seguro de inquilino, caso aconteça alguma coisa com ele. Por exemplo, se ele está num apartamento e ele tem seguro de inquilino e aquele apartamento pegou fogo e ele tem que mudar, ele pode pegar um seguro que vai ajudar ele a pagar essa mudança, etc e tal. E por parte do proprietário é só mesmo o seguro de danos feitos no apartamento, né? Coisas que aconteceram dentro do apartamento. E essa pergunta foi feita pelo Marcelo. Obrigado, Marcelo, da sua pergunta. Mas assim, no caso da inadimplência, eu não ficaria preocupado com isso. Eu ficaria preocupado de alugar o imóvel para pessoas que não têm documentos americanos, porque por elas não terem consequência, as chances de acontecer algum problema são maiores. Então, assim, tem que entrevistar, não digo para não fazer, eu acho que pode fazer. Tem que entrevistar, tem que pegar um depósito maior, tem que ver a condição da pessoa, como que ela vai ficar aqui, do que ela vai trabalhar, da onde ela está tirando o dinheiro dela. O dinheiro vai vir do Brasil? Não, vai vir daqui. Ela está trabalhando? Ela consegue pagar esse aluguel? Então todas essas coisas têm que ser vistas na hora de decidir se você vai alugar para uma pessoa que tem documentos ou não. Nós tivemos um caso muitos anos atrás de uma família de brasileiros bem assim desonesta, sacana, não sei qual predicado colocar aqui para eles. Eles pediram nossa ajuda para encontrar um imóvel para alugar, nós encontramos um imóvel para eles dentro das nossas conexões. Nós dissemos para eles que nós cobrávamos meio aluguel para fazer todo esse trabalho, eles concordaram. Nós não pedimos adiantado, assim meio que confiando neles. Fizemos o contrato, eles pegaram as chaves, eles se mudaram e não nos pagaram.
Depois de 60 dias, o proprietário disse, o aluguel não foi depositado. Eu falei, ele tem até 5 dias para depositar sem multa. Depois ele tem mais um tempo para depositar com multa. Passou 5 dias, passou 10 dias, passou 15 dias, não chegou nenhum depósito. Aí o proprietário era meu cliente, falou, eu tô tentando ligar para eles não respondem, eu mando e-mail, eles não respondem. Aí eu falei, tá bom, deixa eu tentar ligar. Tentei ligar para a mulher, não responde, WhatsApp ignora. Aí eu fui tentar mandar uma mensagem e essa mulher me bloqueou no WhatsApp. Porque o telefone dela fez assim, ó, o contato dela desapareceu. Aí eu falei, aí tem. Falei, eu vou ter que ir lá. Peguei meu carro, fui lá. Quando cheguei lá, a casa estava vazia. Vazia. Ou eles arrumaram um aluguel mais barato, ou eles resolveram voltar para o Brasil. O contrato de aluguel tinha multa no caso da quebra do aluguel, então eles não entraram em contato, porque falaram assim, se a gente falar que a gente não quer mais ficar, vai ter que pagar um aluguel de multa. Eles pegaram as coisas deles, pegaram as mudanças deles, saíram, fecharam a porta e foram embora. Simplesmente foram embora. Ainda bem que eles deixaram a geladeira, o fogão, o micro-ondas, a lava-louça, os lustres, né? Porque nós já tivemos casos. Eu tive um caso de uma casa que eu peguei para vender. Se você pensa que, por exemplo, você tem um problema no Brasil, eles não podem pegar o teu imóvel aqui. Se eles descobrirem que você tem um imóvel aqui, pega sim, tá? Porque eu fui procurado por um juiz do Brasil, junto com um delegado, que um sujeito foi preso lá no Brasil e ele estava preso e eles descobriram que ele tinha uma casa aqui em Dr. Phillips e eles queriam que essa casa fosse vendida para pagar as dívidas das roubalheiras que esse cara fez lá no Brasil. E aí, o juiz me mandou os documentos de posse, de não sei o que lá, eu submeti pro cartório, o cartório falou sim, dá para fazer a venda, o juiz mesmo vai assinar a venda. Eu falei com a família brasileira que eles iam ter que sair porque a casa ia ser vendida, expliquei a situação, já estava no final do contrato mesmo, eles já iam sair. E eles saíram, a casa estava vazia, eu arrumei a casa, mandei limpar, coloquei no mercado, fotografei, coloquei uma lockbox na porta, e troquei as fechaduras, tava tudo, não tinha mais fechadura e tal. A única coisa que eu não fiz, as garagens têm um pad onde você digita um número e a garagem abre, né? Aquilo ali eu não troquei só. Mas as outras fechaduras, as janelas, as portas, estava tudo, e a casa estava à venda. A casa foi vendida rapidamente e no dia da inspeção, o inspetor falou para mim assim, a casa está sendo vendida com geladeira, fogão, micro-ondas, lava-louça, tá? Ele falou, mas não tem nada disso na casa. Eu falei, tem, eu fui lá. Eu fechei, né? Não tem. Aí quando eu cheguei lá, tinha sumido tudo. E o que eu acredito que aconteceu? As únicas pessoas que tinham, porque a casa não foi arrombada. Não foi arrombado a porta, as fechaduras eram novas. O que eu acho que aconteceu, a única coisa que eu não fiz foi trocar o código da senha que abre a porta da garagem. Quem tinha esse código? A família brasileira que saiu. Eles foram lá no meio da noite com um caminhãozinho, apertaram o código da porta da garagem e pegaram tudo da casa. Pegaram a geladeira, o fogão, tiraram... O fogão não, era um cooktop, tiraram o cooktop do granito, levaram o micro-ondas, levaram lava-louça, levaram máquina de lavar e levaram máquina de secar. Aí eu falei com o juiz, falei para o juiz, eu vou ter que dar um desconto de $5.000 para reposição desses eletrodomésticos. Ele falou, tudo bem, mas vendeu a casa, tal, e como eu não tinha... Eu conhecia a corretora que fez o aluguel dessa casa, falei com ela falou com eles e eles ficaram super bravos. Como não sei o quê? Por que acha que foi a gente? Então,
Ou foram eles ou alguém que sabia o código. Pode ser que quando eles fizeram a mudança, eles deram o código para alguém que ajudou na mudança e a pessoa pegou esse código e foi lá. Então assim, não é só trocar as fechaduras da casa, tem que trocar esse... Ou trancar a porta da garagem por dentro da casa, que também foi uma coisa que a gente deixou aberto, porque isso não existe aqui, né? Quase não se ouve falar disso. Então é isso. Tá bom, Marcelo? Obrigado, viu? A próxima pergunta quem fez foi a Gisele Marques. Gisele Marques. Antes disso, deixa eu perguntar. Tem alguma história de brasileiro com inquilino, com aluguel aí? Conta nos comentários. Vamos deixar todo mundo saber. Coloca nome, CPF, foto, mídias sociais, tudo aí que você souber. Tá? Esses brasileiros, não é só brasileiro, viu, que faz. Americano faz, hispano faz, japonês faz. Então é isso aí. Vamos lá, Gisele, na sua pergunta. Espero que seja uma pergunta assim mais alegre. Renato, você acha que essa medida do Trump... Trump, todo mundo... de suspender os vistos de imigrantes vai impactar a venda de imóveis? Olha, Gisele, eu fui muito pego de surpresa por essa medida dele suspender os vistos. Eu não sei qual que é o objetivo disso, tá? Porque o Trump, ele não é contra a imigração. Ele inclusive, assim, durante o primeiro mandato dele, milhares e milhares de pessoas imigraram legalmente para os Estados Unidos, inclusive clientes meus. E ele sempre falou que ele queria até implantar uma coisa que era o sistema de pontos que tem no Canadá, que é assim: você fala inglês, você ganha 5 pontos. Você tem faculdade? 5 pontos. Você tem mestrado? Tem mais 5 pontos. Você tem doutorado? Tem mais 5 pontos. A sua profissão está entre as mais necessitadas dos Estados Unidos? Enfermagem, engenharia, professor, então você ganha mais 5 pontos. Quando chegasse esse número de pontos, pronto, você podia imigrar legalmente para os Estados Unidos. É uma coisa que ele falou que ele ia fazer. Então, assim, eu não sei qual é o objetivo, se é momentâneo, se é para desempacotar, tirar essa fila, para conseguir, sabe, parar por um tempo para conseguir dar conta dos que estão andando. Eu não sei o que significa isso. Agora, vai impactar as vendas dos imóveis? Eu espero que não. Eu acho que não, porque mesmo os clientes nossos que estão em processo ou que estavam para entrar em processo não cancelaram a compra do imóvel nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, porque os imóveis, o inventário está grande. Então os imóveis caíram de preço. Tem bastante desconto, tem construtora dando bastante desconto. Então assim, eu acho uma besteira você cancelar a compra, porque a hora que ele, mesmo que ele proíba de vez, ele só vai conseguir ficar mais 2 anos e meio, né? Então ele vai ter que sair. E se ele, quando ele sair, o negócio vai virar todo novamente. Mas mesmo que ele volte daqui 6 meses e ponha de volta, talvez os imóveis estejam mais altos, talvez o inventário não esteja tão grande. Então todos os nossos clientes, eu estou falando assim de uns 5 que estão no processo, vão entrar com o processo de vídeo, já estão adquirindo o imóvel e depois vão alugar esse imóvel para que quando eles receberem o Green Card, o imóvel já esteja aqui esperando por eles. Quando chegar lá na época, a gente tira o inquilino, arruma o imóvel, eles entram. E eles mesmos disseram, se não der para imigrar, esse imóvel fica como um imóvel de investimento nos Estados Unidos, rendendo em dólar, gerando receita em dólar, que para eles tá ótimo também. Então eu não acho que vai afetar muito. Eu acho que afetaria os menos informados, né? Aquelas pessoas mais simples, menos informadas, que tem medo de tudo, que é muito paranoica, tal. Não, vamos cancelar então, vamos deixar para depois. Mas para uma pessoa que consegue ver lá na frente,
Não. Essa pessoa acho que vai continuar comprando também. Tá bom? Obrigado, Gisele. A última pergunta foi a Edna que fez. Vamos lá, Edna, o que você perguntou? Renato, você já comentou que trabalhou em shopping no Brasil. Em qual shopping que você trabalhou? Ibirapuera, Iguatemi, Morumbi, Center Norte? Esses outros últimos aí fui eu que coloquei, ela não colocou. Eu vou te dizer, eu tinha 19 anos. Olha lá as histórias do Renato. Eu tinha 19 anos, eu tinha acabado, eu prestei vestibular para medicina e passei. Mas eu fiquei com medo de fazer, porque eu não sabia se era minha vocação. E eu achava que não era. E eu achava que eu só estava fazendo porque a vida inteira eu falei que eu ia ser médico igual o meu pai. E eu fiquei com medo de fazer, então eu não fui fazer a matrícula. E meu pai ficou muito bravo comigo. Ele ficou possesso. Aí ele falou assim, vai se virar. Vai fazer o que você quiser. Eu não vou te pagar mais um ano de cursinho. Eu falei, tá bom, eu vou trabalhar. No dia seguinte, ele falou, você vai ficar 6 meses procurando emprego. Quando você não tiver mais emprego nem dinheiro, você me procura. No dia seguinte, arrumei emprego no shopping de vendedor. No shopping Interlagos de São Paulo. O nome da loja se chamava Exclusive, nem existe mais hoje. Era uma loja de roupas mais modernas, mais assim, de jovens, de um público até os 35, 40 anos, jaquetas de couro, calças jeans, roupas de grifes do Rio de Janeiro, Shopper 2020, algumas pessoas vão lembrar dessas marcas, talvez até tenha hoje. Shopper 2020, e era uma loja cara. E eu trabalhei mais ou menos uns 8 meses lá e todo mês eu batia a cota de venda. Daí eles falaram pra mim, você não quer trabalhar no Shopping Ibirapuera? Porque no Shopping Ibirapuera tinha mais volume de vendas. Então a cota era o triplo, eles falaram, você vai conseguir bater a cota. E imagina, eu ganhar o triplo. É claro que eu falei, eu vou. E aí da minha casa até o Shopping Interlagos eu ia a pé trabalhar. Da minha casa até o Shopping Ibirapuera eu tinha que pegar um ônibus. E um ônibus difícil, viu? Um ônibus difícil, que era uma linha de ônibus mais velha, assim, que saía da Avenida Interlagos e ia até a Avenida Ibirapuera. E ele só vinha a cada 1 hora e às vezes ele vinha lotado, não tinha como entrar. Muitas vezes eu fiquei pendurado do lado de fora da porta do ônibus. Fui assim, até o pessoal se ajeitar lá e você conseguir subir. Perigo, né? E eu trabalhei mais uns 6 meses na loja do Ibirapuera, vendi pra caramba, ganhei bastante dinheiro. Pra você ter uma ideia, no Natal nós trabalhamos, foi o primeiro ano que o shopping abriu aos domingos. E ele abria às 9 horas da manhã e fechava à meia-noite. Nós trabalhávamos das 9 da manhã à meia-noite, vendendo roupa. E aí, acabava o estoque, chegava caminhão com estoque, tinha que botar o estoque lá. Eu lembro que em dezembro eu ganhei quase a mesma coisa que meu pai ganhou como médico. Mas eu pensava assim, e depois? Porque tinha uns vendedores lá que trabalhavam de vendedores 8 anos, que eram um pouco mais velhos, eu vi que eles não saíam do lugar. Falei assim, eu vou ficar trabalhando de vendedor por quanto tempo? E trabalhar no shopping, eu vou te dizer, é uma grande pegadinha. É a mesma coisa que você ser diabético e trabalhar numa confeitaria. Tudo que você ganha, você gasta ali. Tudo que você ganha, gasta ali. Tudo que eu ganhei, eu gastava lá, com roupa, com televisão, com isso, com aquilo. Tal. Você tem dinheiro, você passa nas lojas, tal. Então assim, todos os vendedores tinham cartão estourado. Todos os vendedores compravam coisas que eles não tinham capacidade de ter, não era pro bico deles. Todos eles moravam com colegas de quarto. Ninguém estudava. E eu comecei a ver que aquilo, assim, graças a Deus, em 1 ano, eu vi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Era mesmo para ser uma coisa de passagem e de aprendizado. Eu tinha que ter passado por aquilo, eu tinha que ter ido trabalhar,
eu tinha que ter pego ônibus, eu tinha que ter feito tudo isso para ver o que era realmente, para aprender e para ver que no futuro isso não ia me trazer nada. Eu nunca ia virar um dono de loja. Eu podia virar um gerente da loja. Na verdade, eu cheguei a subgerente. Eu podia ser gerente da loja, mas para você passar de gerente para... não chama coordenador, tinha um outro nome, que coordena todas as lojas, que é o gerente de todas as lojas. Aí que você começa a virar bem, mas nunca você ia ser o dono da loja ou o dono da fábrica. Então assim, era até um ponto ali e acabou. Então eu decidi sair de lá e voltar a fazer faculdade. Daí eu falei com meu pai, porque daí meu pai não me via mais, né? Eu trabalhava para ele, ajudava ele, agora eu trabalhava na loja, não podia... eu via ele de vez em quando. Daí eu falei para ele assim, pai, eu quero voltar a estudar, você paga escola para mim? Ele falou, pago. Aí eu falei, então tá bom. Então, agosto eu começo. Aí eu pedi demissão e aí eu ia começar o cursinho para fazer vestibular em agosto. E aí minha avó morreu. E a minha avó era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. Ela era como se fosse a minha mãe. E eu fiquei muito mal, muito mal. Inclusive, nas semanas subsequentes que ela morreu, eu fiquei doente. Toda vez que alguém morre, ou que você tem um estresse, ou que você muda, ou que você perde o emprego, você fica doente. A sua imunidade, geralmente você fica doente. As chances de você ficar doente é muito maior. Você assistiu aquele filme Mensagem para Você, com a Meg Ryan e o Tom Hanks? Quando ela perde a loja dela, na semana seguinte ela fica doente, né? Ela pega uma gripe super forte. Então eu peguei uma gripe que virou pneumonia e eu quase morri. E eu fiquei sozinho em casa porque minha mãe se danou pro interior para ficar com os meus irmãos. O meu irmão mais velho desapareceu com as namoradas nos clubes e tal. E eu fiquei sozinho em casa. Eu lembro que eu acordava, não tinha nada para comer, não tinha nada. Eu tomava um copo d'água e tal, falava, vou deitar um pouquinho. Aí a hora que eu acordava de novo era 5 horas da tarde. Aí eu deitava de novo tal. E assim, quando meu pai foi na minha casa, porque a gente não tinha nem celular, nem telefone em casa. Ele viu que eu desapareci, ele foi lá em casa. Ele me achou lá, e aí ele foi lá, comprou comida, comprou vitamina, comprou remédio e tal. E aí eu melhorei. E aí quando eu me recuperei do luto, da morte da minha avó, eu falei, então eu vou fazer o cursinho. Daí eu tive que fazer o intensivão de 3 meses. Eu falei assim, agora eu vou ter que me matar de estudar para passar no vestibular em janeiro. E aí eu ia para fazer o cursinho de manhã, saía de casa às 6 horas da manhã, pegava o ônibus, fazia o cursinho até meio-dia, passava num lugar, almoçava, ia para casa, estudava da 1 da tarde às 9 da noite. Todos os dias. Todos os dias, inclusive sábados e domingos. Por 3 meses. E aí eu prestei para engenharia civil e eu passei em 5 faculdades. Todo mundo foi passar o Natal na praia. Minha mãe, meu irmão, meus amigos. E eu fiz o quê? Eu fiquei estudando. Eu ouvi os fogos do dia do Ano Novo lá e eu lá com o livro. Estudando. E os vestibulares eram 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro, 7 de janeiro, 10 de janeiro. E eu prestei 5 faculdades e eu passei em todas. Todas. Então, sabe, quando você tem um objetivo e você não pode deixar que nada te distraia. Festa é distração, namorada é distração, namorado é distração, celular é distração, Instagram é distração. Se você quer entrar numa faculdade difícil, passar num vestibular que na minha época era 80-1, você não pode ter distração. Você tem que sentar lá e focar e fazer. Ser determinado. Aí você passa. E eu consegui, passei numa faculdade pública e estudei de graça. Quase de graça, né? Porque tinha que comprar os livros. Tá bom, Edna? Nossa, como eu falei nessa pergunta, né? Então foi nesse shopping que eu trabalhei. Tá? Mas foi muito bom. Muito obrigado, então, de vocês terem feito essas 4 perguntas aqui, tá bom? Vamos ver se eu lembro. Edna, Marcelo,
Gisele e Fábio. O último eu esqueci. Então, olha só, na quinta-feira passada você ouviu falar que nós vamos presentear 3 inscritos do canal. Era 3 ou era 5? Bom, você ouviu lá, né? E baseado nos comentários e nas histórias, nós escolhemos as pessoas e o nome dessas pessoas vai sair aqui na tela. E a equipe já está entrando em contato para saber de onde é o endereço que vai ser mandado os presentes. Muito obrigado de ter participado. Isso é um pouco que eu tento retribuir por tanto amor e carinho que vocês demonstram por mim. Agora, a segunda novidade, como eu falei, ela só vai ter para quem der o like. Então eu vou esperar você dar o like aí no vídeo, vai. Vai aí, ó. Se você está na televisão, pega o controle, põe para baixo, assim, a hora que aparecer o joinha, você vai lá e aperta. Se você estiver no celular, você aperta agora. Vai, pode apertar. Eu estou esperando. Vai, gente, aperta. Vai, pode apertar. Bom, deu like? Tá bom, então agora você vai ficar sabendo. A gente estava querendo fazer alguma coisa. Não dá para fazer mais um vídeo por semana, é impossível com a rotina que eu tenho. Ontem eu cheguei aqui no escritório às 7h45 e eu saí às 6h45. Eu fiquei 11 horas aqui dentro trabalhando. Então, assim, é quase impossível. Mas eu tava querendo coisas novas, outras coisas. Então aí eu tive o Alex, teve uma ideia. Aí nós estávamos cozinhando em casa, então ele falou assim: Alex, responde. Quais são as maracutaias que tem nos Estados Unidos que você já viu? Aí ele começou a falar e eu fiz assim: Alex responde. Eu falei, você faria? Ele falou, eu faria. Então agora, 3 vezes por mês vai ser Renato Responde e 1 vez por mês vai ser Alex Responde. Sendo que alguns meses terão 5 domingos, então serão 4 domingos Renatos Responde e 1 domingo Alex Responde. Então se preparem vocês aí. Lá vem a opinião de um americano nato que nasceu no norte da Carolina e foi criado em Oklahoma. Você vai poder perguntar para o Alex o que você quiser. Qualquer pergunta vale. É lógico, não pode ser nada pornográfico, tá? E se você falar... E geralmente a gente não gosta de se meter muito em política, dar opinião e tal. Ele não sabe quase nada do Brasil, tá? Mas ele sabe tudo dos Estados Unidos. Quase tudo. Então, assim, você pode perguntar para ele o que você quiser. Como é ser casado com um brasileiro? O que você gosta da cultura do Brasil? O que você detesta nos americanos? O que não sei o quê. Pergunte o que você quiser. Essas perguntas vão entrar na fila, como elas entram para o Renato Responde, e ele vai começar 1 vez por mês responder aqui para vocês desta cadeira aqui. E eu vou estar ali atrás, onde o Denis senta, e vou ficar dirigindo ele. Porque às vezes ele fica muito assim, e fecha o olho, quando ele começar a fazer isso eu vou falar, corta! Aí eu vou falar, começa de novo. Então assim, precisa de uma direção, né? Eu que me dirijo, então eu vou dirigir o Alex também. Mas vai ser muito legal e aí nós vamos colocar legendas em português, tá? Então ele vai falar em inglês, porque ele não sabe português. Ele só sabe 2 palavras, tudo bem e bom dia. Só isso, se a pessoa responder, bem, e você, como vai? Ele fala, não sei nem o que a pessoa falou. Então ele vai dar a resposta dele. A resposta vai ser lida em português e ele vai responder em inglês e vai ter a legenda em português, tá bom? Espero que você tenha gostado da novidade. Ele vai ficar muito contente se ele souber que as pessoas gostaram. Ele não gosta muito de aparecer. Foi para mim uma surpresa de que ele vai querer falar nas câmeras aqui. Então eu acho que vai ser legal. Até para mim, porque todo dia eu descubro uma coisa diferente desse homem, né? Coisas, histórias antigas, e ele vai contar as dele também. Tá bom? Muito obrigado de você ter assistido esse episódio. Nós voltamos no domingo que vem às 20 horas do Brasil. E até lá nós temos mais um encontro que é na quinta-feira às 18 horas do Brasil.
E eu vejo vocês na quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Na semana passada eu comentei que eu e o Alex resolvemos dar um nome à nossa casa. Pois bem, o meu nome do meio é Silveiro e o nome do Alex é Howell. Porém, esses nomes não combinavam juntos. Porém, o nome do meio do pai do Alex é Wayne. Então, nós decidimos colocar o nome da casa de Silver Wayne. Então, ela vai se chamar The Silver Wayne House, 1979. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.